Já tô. Oi, pessoal. Mais uma live aqui. Estamos começando aqui na Sobec, conversar um pouco sobre a recuperação anestésica e dar sequência aí à nossa campanha da recuperação segura. Muito bom estar com vocês de novo. Sejam bem-vindos, aproveitem bastante. Nós teremos hoje uma conversa, um bate-papo muito bacana aqui com profissionais extremamente envolvidos e competentes na sala de recuperação anestésica. Então a nossa expectativa é que essa conversa aí tenha bastante, seja bastante produtiva para vocês que estão aí atuando em centro cirúrgico, recuperação anestésica, para que a gente reflita um pouquinho sobre o papel da equipe multiprofissional na sala de recuperação anestésica. É um desafio, né, gente? É um desafio mesmo, um desafio para todos os profissionais que atuam na sala de recuperação, estar com outros. Oi, pessoal, dando nossa boa noite aí a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live, uma sexta-feira. Isso, legal. Logo mais a gente já vai começar o nosso momento aqui com os nossos convidados. Hoje a nossa discussão vai girar em torno sobre a equipe multiprofissional na sala de recuperação anestésica, por que essa equipe é tão importante nesse setor, né, e juntos para a recuperação segura do paciente. E nós teremos aí então a participação, né, dos nossos convidados. Assim. Eu vou aqui receber aqui os nossos convidados e apresentá-los, né, para vocês, para que vocês também possam conhecer, saber quem são aí os nossos convidados da nossa live de hoje. Então, estamos, né, aqui na Sobec, na Associação dos Enfermeiros de Centro Cirúrgico. Então, nada melhor do que hoje, dia 16 de outubro, dia do anestesista. Então, nós chamamos e convidamos um anestesista para vir bater um papo com a gente, conversar um pouco sobre a equipe multiprofissional na sala de recuperação anestésica. Então, é um desafio. A gente tem aí uma demanda grande aí de trabalhar de uma forma adequada para a segurança do paciente dentro da sala de recuperação anestésica. Então, estamos aí com essa discussão em aberto, né? Especialmente hoje no dia do anestesista. Então, é muito bacana aí a gente poder fazer essa discussão nesse momento, né? Então, vamos ver aqui se o nosso convidado já consegue também entrar aqui com a gente. Isso. Gente, nós estamos também com a campanha da recuperação segura. A campanha da recuperação segura, a campanha que a gente tem aí veiculado na Sobec, falando dos pontos importantes da recuperação do paciente, para que essa recuperação seja a mais segura possível, começando lá desde a sala operatória, né, antes do paciente sair da sala, o momento que a gente vai fazer todo o planejamento da atenção ao paciente na sala de recuperação anestésica. Então, nesse ritmo aí da recuperação segura que a gente segue com esse assunto de hoje, né? A gente está aguardando aqui o nosso convidado, né? O Arthur está fazendo plantão, vai entrar com a gente aí ao vivo lá do hospital onde ele está atuando. É um prazer muito grande a gente poder receber o pessoal que está aí atuando diretamente na prática, vivenciando as situações mais diversas aí nos centros cirúrgicos. Então, a intenção também que a gente possa implementar essa discussão também com esses profissionais, né? Então, vamos ver se a gente vai sair. Tá. Gente, então eu sou a Débora, né? Para
a gente poder aí novamente, né, se conectar. Eu sou membro aqui da diretoria da SOBEC, sou enfermeira, sou docente também, já atuei bastante tempo aí no centro cirúrgico e a gente continua aí próximo aí do centro cirúrgico, mas um pouquinho aí mais na área da docência, né, e atuando então na frente aí das universidades. Opa! Oi! E a gente vai ter hoje parabéns, né? Vamos começar parabenizando, então, os anestesistas aí representados pelo Arthur. Arthur, bem-vindo. Tudo bem, Débora? Tudo bom, e você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigada a você de ter aceito a participar da nossa live no dia de hoje, né? Um dia festivo para os anestesistas, né? Que comemoram em seu dia. É um dia importante, é um dia bacana, porque Sim. dia 16 de outubro de 1846 foi descrita a primeira anestesia para uma cirurgia. Sim. 174 anos atrás. Então, é um dia que a gente comemora como Dia Internacional da Anestesia, né? E a gente também gosta de comemorar como Dia do Anestesista, porque o anestesista gosta de festa. Então, a gente comemora hoje e no domingo, dia 18. Com certeza, isso já comemora, né? Já antecipa a comemoração, já comemora os dois. Mas parabéns aí pela escolha, né, dessa carreira aí tão desafiadora, né? E, com certeza, aí um parceiro nosso da enfermagem de centro cirúrgico e recuperação anestésica. Então, eu vou chamar agora, pessoal, quem vai também conduzir a live aqui com o Arthur, que é a Verônica, é enfermeira, também enfermeira de centro cirúrgico e recuperação anestésica. Ela é docente do curso de especialização do centro cirúrgico na Universidade Nacional de la Amazônia Peruana. E ela também é docente da Unicid. Então, a Verônica, que vai conduzir essa live com o Arthur, que é o nosso convidado também, que é anestesista do Serviço Médico de Anestesia e coordenador médico da anestesia e recuperação pós-anestésica do Hospital Sírio-Libanês. Então, para esse bate-papo, eu convido que vocês fiquem com a gente e acompanhem e aproveitem. Obrigada. Verônica. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, poder compartilhar esse bate-papo aí entre enfermeiro e anestesista. Parabéns, Arthur, pelo seu dia, pelo dia do anestesista. Obrigado. E é muito importante, né, essa troca, essa experiência nossa, porque quando a gente fala em sala de recuperação, não trabalhamos sem vocês e vocês também não trabalham sem a gente, não é mesmo? Fundamental. Gostaria de agradecer primeiramente a SOBEC pelo convite de estar aqui hoje, batendo esse papo, fazendo essa live, que eu acho que é muito importante a gente estar colocando aqui um pouquinho da nossa conversa sobre o papel nosso do enfermeiro, do anestesista, da importância da sala de recuperação anestésica, um local extremamente importante para o nosso paciente no pós-operatório, né? Porque a gente sabe que é um local onde o paciente precisa se recuperar da cirurgia e da anestesia, e é um momento onde ele pode ter diversas alterações com complicações importantíssimas, né? E que, se a gente não tiver profissionais adequados para que conduzam este momento, nosso paciente pode ter eventos adversos aí fatais, né, doutor? É isso aí, Verônica. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer participar dessa live e discutir sobre recuperação anestésica com vocês. A recuperação anestésica não é brincadeira, né? Pode acontecer muita coisa por lá. A gente tem dados importantes coletados aqui na nossa vivência de complicações que podem acontecer e como é importante essa parceria, né, entre médicos e profissionais da enfermagem, equipe multidisciplinar, para que o paciente possa estar no centro da atenção sempre. A gente tem várias realidades no país, a gente sabe disso.
seria ótimo se a gente... E eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai contribuir para que a gente consiga entender exatamente onde que a gente está e qual é o cenário ideal para a gente, né? Em um ambiente de recuperação anestésica. Exatamente. E aí, então, a gente já pode começar falando aí sobre qual seria aí o principal desafio da gente não ter um profissional de enfermagem dentro da sala de recuperação. Tem muita gente nessa live, eu tenho certeza que tem muita gente que é enfermeiro, tem muita gente que deve estar no curso de graduação, deve ter muito anestesista também. Então, assim, eu gostaria de colocar uma coisa importantíssima, que é o papel nosso dentro da sala de recuperação. Cada vez mais a gente precisa unir as atividades aí na área técnica, na área administrativa, na área assistencial, de ensino, de pesquisa. A gente tem um papel imprescindível dentro da sala de recuperação. É muito importante que a gente tenha uma equipe habilitada e capacitada para reconhecer qualquer tipo de alteração que o nosso paciente tem agora, nesse momento do pós-operatório. Se a gente for fazer uma comparação entre sala de recuperação e uma UTI, a gente não tem muita diferença, né? Às vezes a diferença a gente encontra porque numa recuperação a gente não tem paciente entubado. Mas que a gente, em alguns hospitais, em outras realidades, a gente até tem paciente entubado na sala de recuperação. Também, né? Um paciente de unidade, como se fosse uma unidade crítica. Então, se eu não tiver uma equipe capacitada e habilitada para isso aqui, como é que vai funcionar a nossa recuperação? Né? Então é muito importante, eu quero destacar aqui o papel imprescindível do enfermeiro dentro da sala de recuperação. É importante tê-lo? Sim. Em número adequado? Sim. Nós temos que ter o enfermeiro dentro da sala de recuperação. Doutor, e com relação ao anestesista? Então, é uma boa pergunta, né? Eu acho que os principais desafios de um ambiente de recuperação anestésica, tanto para o anestesista quanto para a equipe de enfermagem, giram em torno basicamente de 3 aspectos. Primeiro, o aspecto de segurança. A recuperação anestésica precisa ser um ambiente seguro, precisa ter recursos suficientes para que os pacientes sejam monitorizados adequadamente. O segundo aspecto, além da segurança, é a existência mínima de alguns protocolos que precisam ter, né? Protocolo de dor, protocolo de náusea e vômito, protocolos de hipotermia. A gente sabe que dor é um fator que prejudica a recuperação pós-operatória. A hipotermia é um fator que causa uma série de complicações clínicas, aumenta a chance de infecção perioperatória. Então, é na recuperação anestésica onde a gente acerta essas questões do pós-operatório imediato. Além da segurança, além dos protocolos, a questão da equipe, né, que você já mencionou muito bem. Precisa ser uma equipe específica. Faz muita diferença quando a gente tem profissionais de enfermagem habituados e habilitados a conduzir um ambiente de recuperação anestésica. O ambiente de recuperação anestésica, ele não é para ser complexo. Ele idealmente não deve ser complexo. Mas ele pode vir a ser complexo. Vamos imaginar uma situação de uma recuperação de uma criança, por exemplo, que está com dor ou agitada. E aí você tem mãe, familiar dentro da recuperação anestésica. Se você tem outros pacientes junto. Então, é preciso habilidade técnica e não técnica para lidar com essas situações. Então, precisa ser uma equipe alinhada, que saiba o que fazer e que esteja habituada ao ambiente. Em relação ao anestesista, a gente tem uma política, né? O ato anestésico, ele começa lá na visita pré-operatória, ele acontece durante a cirurgia toda, durante o intraoperatório, e ele continua na sala de recuperação anestésica. Então, o paciente, ele é
o anestesista que conduziu o caso no intraoperatório, ele é responsável pela recuperação do seu paciente no pós-operatório. Sem dúvida nenhuma, o ato anestésico ele continua na recuperação pós-operatória. Existe, em algumas situações, algumas recuperações anestésicas, você tem um médico que é responsável pela recuperação anestésica, como se fosse um plantonista que fica por lá. Esse médico ele também pode conduzir esses casos, mas precisa haver a passagem de caso, né? O compartilhamento de informações, a continuidade do cuidado. Então, fisicamente ou não, o que as resoluções do CFM dizem? E aí eu vou citar uma especificamente que diz bastante sobre a prática anestésica, que é a Resolução 2174, que foi promulgada agora em 2017. Foi um grande esforço dos anestesistas no Brasil para conseguir promulgar junto ao CFM essa recomendação. Lá, a resolução fala sobre recuperação anestésica. E a resolução recomenda, é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, a existência de um anestesista responsável pela recuperação anestésica. Não é uma obrigatoriedade. Se não existiram este personagem, essa figura do anestesista responsável, o anestesista que conduz o caso continua sendo responsável pelo caso, ou algum outro colega que ele delegar. Mas a pessoa, o médico no caso, precisa estar localizável, precisa estar por perto, ele não pode estar fora, ele não está muito distante, ele precisa estar localizável, ele não precisa ficar fisicamente lá, a não ser que as condições clínicas assim o exijam, mas ele tem que ficar por perto e localizável. Então, percebe a importância dessa interação entre os times, né? Quer dizer, o profissional de enfermagem que está por lá precisa saber quem é o anestesista, precisa ter essa interação, e o anestesista também precisa ter essa interação com a enfermagem. E aí tudo funciona muito bem. Quando essa interação não acontece, ou seja, quando as equipes não estão alinhadas, os problemas podem acontecer. Com certeza. Que foi isso que eu comecei falando, né? Anestesista e enfermeiro têm que trabalhar junto, né? É um trabalho em equipe com certeza, né, doutor? Sem e dúvida. Aí a gente também cai naquele problema do anestesista que vem de fora, né? Que vem junto com a equipe cirúrgica, que muitas vezes o que acontece? Ele chega com o seu paciente na sala de recuperação anestésica e ele precisa ir embora, porque às vezes ele precisa fazer uma cirurgia em outro hospital. Isto, agora eu também gostaria de colocar que isso é uma coisa também do empoderamento do enfermeiro dentro da sala de recuperação anestésica. A gente não pode deixar que o anestesista vá embora e deixe assinada a alta desse paciente. Porque a gente sabe que alterações podem acontecer, complicações podem acontecer com esse paciente e esse anestesista já foi embora do hospital. E aí o que a gente faz? Né? Então a gente tem um problema grande na mão. Então, quando você falou, né, o anestesista tem que estar por perto, o anestesista está dentro da recuperação, né, ele tem que estar o mais perto possível, né? E tem que ser encontrado, ok. Mas e este anestesista que muitas vezes, porque infelizmente a gente sabe que a nossa realidade brasileira não se restringe aos grandes centros, como, por exemplo, né, os grandes hospitais que nós temos aqui em São Paulo, que nós temos anestesistas, né, em número suficiente, o anestesista de fora, e nós temos enfermeiro dentro da recuperação anestésica, e o enfermeiro não deixa este anestesista ir embora, o anestesista que é de fora. Às vezes, nós vemos recuperações que não temos enfermeiro. E aí, como fica isso aqui? Às vezes, o anestesista assina essa alta, vai embora, o enfermeiro nem vê, e como fica isso aqui? Temos um grande problema na mão quando isso aqui acontece, né? É isso mesmo, Verônica. Você estava falando dos hospitais de corpo clínico aberto, né? Só para conceituar as pessoas que nos assistem, os hospitais tem hospitais que têm o corpo clínico médico fechado, né? Só são aqueles médicos que atuam, mas tem hospitais que têm o corpo clínico aberto, ou seja,
não necessariamente, o médico ele precisa ser só credenciado do hospital, mas ele não precisa frequentar o hospital todo dia, ele não é contratado do hospital. Então ele traz o paciente do seu consultório para esse hospital e ele opera nesse hospital. Essas equipes, que são normalmente chamadas de equipes externas, falando mais especificamente dos anestesistas, né, que vêm de fora, são normalmente profissionais que são habilitados, competentes, mas eles não estão acostumados com os protocolos assistenciais do hospital, com a realidade do hospital, com o fluxo, com o processo, com o funcionamento. Então, é muito comum, intuitivamente, esses profissionais adotarem práticas que eles adotam em outros hospitais, em outras realidades, às vezes hospitais ambulatoriais, realidades mais simples, em hospitais ou em casos de maior complexidade. Então, aí a importância da equipe de enfermagem ser uma equipe específica e habilitada para a recuperação anestésica, porque é a equipe de enfermagem que vai ser a guardiã do protocolo assistencial. É importante ter o protocolo assistencial, saber o que fazer, ter tudo escrito, saber o que deve ser feito, qual é o fluxo, qual é o processo da unidade, para que a enfermagem levante a mão, de repente, e fale, olha, aqui não funciona assim. A gente precisa tratar essa situação de outra maneira. Então, fundamental o alinhamento e fundamental a especificidade da equipe, né? Uma equipe que esteja acostumada aos protocolos e ao ambiente de recuperação anestésica. A enfermagem, no final, é a guardiã dos protocolos institucionais. Fundamental é o empoderamento do enfermeiro, né? É super importante. Com certeza. Uma perguntinha que chegou. Vamos lá. No caso de um paciente que recebeu anestesia local, quem fica responsável por ele na RA? Olha que boa pergunta, hein? Vamos lá. Anestesia local, a gente pode fazer, ela pode acontecer de duas maneiras, a participação do anestesista. Ou não tem participação do anestesista, quer dizer, ele realmente não participou, ou o anestesista participou na forma de uma assistência clínica, ou seja, é um paciente um pouco mais grave, em que a presença do anestesista é requisitada na sala de cirurgia e foi sob anestesia local e o paciente precisa de uma observação um pouquinho mais estendida e provavelmente essa recuperação vai ser feita em ambiente de recuperação anestésica. Se esse paciente não for direto para o quarto, que é o que muitas vezes acontece, se esse paciente for para recuperação anestésica e tiver participação do anestesista, o anestesista deve continuar na recuperação anestésica. Se ele não tiver, se o anestesista, se foi um ato médico onde o anestesista não participou, o médico responsável pelo paciente, provavelmente o cirurgião, continua com os cuidados do paciente onde for, seja no quarto, seja na sala de cirurgia ou no ambiente de recuperação anestésica, independentemente de para onde foi o paciente, o médico do procedimento ele continua sendo responsável. Ótimo. Muito obrigada. Espero que tenham respondido aí. Continuando então com o nosso bate-papo, você falou sobre os protocolos, né? Que eu acho que são super importantes. Hoje, trabalhar sem protocolos é uma coisa meio arriscada, principalmente quando a gente fala em segurança do paciente. Estamos na era da segurança, então não podemos deixar de trabalhar com eles. E aí eu queria falar um pouquinho sobre como andam os protocolos de hipotermia. Em 2016, a Organização Mundial de Saúde ela trouxe uma recomendação condicional sobre o aquecimento do paciente para a prevenção da infecção de sítio cirúrgico. O CDC, em 2017, ele lançou um guia de prevenção de infecção de sítio cirúrgico e trouxe como categoria 1A, que é fortemente recomendada aí, com qualidade de evidência, também para manter a normotermia. Em 2019, a ORNE, que é a Associação Americana de Enfermeiros de Sala Operatória, também lançou um guia de prevenção de hipotermia. Arthur, como estão, né, aí esses protocolos? Como você vê? Você trabalha num hospital, né, de ponta, mas como você vê isto fora do hospital que você Entendi. trabalha? Perfeito. Como está isso aqui? Olha só, hipotermia é uma coisa muito séria
porque, como você disse, existem evidências suficientes que mostram que a hipotermia pode causar uma série de problemas para o paciente, desde aumento da infecção até aumento do estresse metabólico, tremores, aumento do débito cardíaco, aumento da frequência cardíaca no pós-operatório imediato, infarto agudo do miocárdio, se esse trabalho for excessivo, num paciente coronariopata. Tem uma série de repercussões. Problemas na coagulação, resposta simpática deficitária, enfim, tem uma série de problemas hipotermia. E a gente, o que a resolução fala? Que a monitorização da temperatura intraoperatória, ela é obrigatória. Assim como eletrocardiograma, né, o ECG, a saturação, a pressão não invasiva, a fração expirada de gás carbônico, nos pacientes sob anestesia geral, a monitorização da temperatura intraoperatória, ela é item obrigatório. Isso. O que a gente sabe é que, infelizmente, a realidade nacional ela é muito heterogênea. Então, é muito comum não haver monitorização intraoperatória da temperatura, né? Aí, se a gente tiver uma cirurgia muito curta, a prática clínica diz que se a gente tiver uma cirurgia muito curta, numa sala, numa temperatura razoável eu digo razoavelmente aquecida, é difícil de acontecer uma hipotermia, se o paciente estiver bem coberto. Mas não é essa a realidade do centro cirúrgico. O centro cirúrgico é uma sala fria. Os pacientes ficam expostos muito tempo, os pacientes idosos perdem muito calor. Existem situações de cirurgia ambulatorial, onde o paciente fica completamente exposto porque ele precisa ter a área corpórea exposta pela abordagem cirúrgica. Então, hipotermia é muito prevalente. Ela é muito prevalente. Então, mecanismos de aquecimento precisam acontecer. E, às vezes, ela é tão importante que ela não consegue, a gente não consegue, se a gente não atuar preventivamente no intraoperatório, preventivamente manta térmica, sistema de aquecimento. Método ativo, né? Métodos ativos de aquecimento do paciente. Se a gente não tiver... a gente vai ter que fazer isso na recuperação anestésica. Então, a recuperação anestésica precisa ser mais aquecida. O ideal é que tenha, assim, manta térmica, né, na recuperação anestésica para poder aquecer o paciente. E o ideal é que todas essas inconformidades pudessem ser, de alguma maneira, essas informações pudessem ser, a gestão dessas informações pudesse ser feita, seja pelo departamento de anestesia, seja pela enfermagem, seja pela gestão de qualidade do hospital, dos pacientes, dos hospitais que têm gestão de qualidade ativa, medir a prevalência de hipotermia no intraoperatório e no perioperatório, medir o quanto que o protocolo de hipotermia tem sido cumprido, é fundamental para que as melhorias possam acontecer em cada cenário. Trabalhar com indicadores, né? Trabalhar com indicadores. E aí a gente percebe que, infelizmente, a gente ainda tem muito a caminhar na nossa realidade. O fundamental é estar atento sempre para a perda de temperatura, ou seja, a enfermagem e a anestesia devem estar muito atentos a isso, mesmo com recursos, às vezes a gente sabe que não existem recursos suficientes. Exatamente. Mas precisamos estar atentos. Porque a gente vê ainda que na sala de recuperação a gente tem um número elevadíssimo de pacientes que chegam hipotérmicos e que infelizmente a gente não tem os recursos necessários para aquecer esse paciente, né? E aí eles acabam tendo complicações importantíssimas no pós-operatório. Isso aí. Chegou mais uma perguntinha. Vamos lá. Quando indicar o paciente para acompanhamento, manejo da dor no pós-operatório? E aí a gente pode entrar então no que eu ia também perguntar sobre como andam os protocolos de dor, né? Dor no pós-operatório, que é uma das alterações, né? Eventos adversos que a gente pode dizer, que acontece Exatamente. com uma frequência bastante elevada aí no pós-operatório imediato. E aí, doutor? Se a gente tivesse que escolher um indicador de sala de recuperação anestésica, a gente tem que escolher vários, mas se eu tivesse que escolher seria
Dor. Dor nos primeiros 10 minutos na chegada da recuperação anestésica, porque disparado é o mais prevalente, né? E aí, sob a perspectiva do anestesista, o manejo da dor pós-operatória, seja imediata, seja tardia, ela começa no planejamento da anestesia. Então, numa cirurgia abdominal, se eu vou usar uma técnica de anestesia regional associada ou não. Então, o planejamento começa lá atrás. Não é sempre que esse planejamento ele sai 100%, porque as cirurgias, elas são, enfim, as técnicas escolhidas, elas têm as suas falhas intrínsecas, ou os pacientes são complexos o suficiente. Então, mas o planejamento começa antes. E aí, quando a gente chega na sala de recuperação anestésica, é tão prevalente que fica difícil de imaginar da gente não ter uma conduta mais ou menos estruturada para tratar esses pacientes, né? Então, assim, o protocolo é fundamental, na minha opinião, ter um protocolo de dor em ambiente de recuperação anestésica. Seja ali, começa aqui do básico, com os analgésicos comuns, os anti-inflamatórios se não houver contraindicação, depois os opioides, numa escada, né? Seguir a escala da Organização Mundial de Saúde, né? Exatamente. Então, a gente tem que também estar atento lá atrás no planejamento, no intraoperatório, na técnica anestésica. O anestesista faz muita diferença, de acordo com o que ele usa na técnica anestésica, a dor no pós-operatório. Tem N recursos, tem N medicamentos que podem ser feitos, e os pacientes têm respostas diferentes, né? Então, às vezes, apesar de tudo que a gente fez, o paciente ainda acorda com um pouco de dor, e aí a recuperação anestésica entra aí para resolver isso. E a analgesia controlada pelo paciente? Ótimo. Eu acho excelente. Está super indicado. Eu sou super a favor. Super indicado. Aqui na nossa realidade, no Hospital Libanês, a gente usa bastante analgesia controlada pelo paciente, seja através de catéter peridural ou bloqueios regionais mesmo, de catéteres periféricos para o controle da dor pós-operatória. Eu acho super importante. E aí, olha só como as coisas vão se combinando, né? Para que a gente tenha um bom tratamento da dor pós-operatória, seria muito legal que os hospitais e as instituições de saúde tivessem também grupos específicos, multidisciplinares, de controle da dor, com médicos, enfermeiros especialistas em dor, que possam fazer a gestão dessas bombas, da estratégia de analgesia. Quer dizer, não é só aqui, não é só dentro da recuperação anestésica, não. É no hospital inteiro que essa parceria acontece. E principalmente para tratar dor, que é um negócio que é tão prevalente, né? Sem a abordagem multidisciplinar, isso seria impossível. Porque inicia a analgesia controlada na própria recuperação anestésica. O enfermeiro, ele prepara, né? Ele já inicia essa medicação, já inicia o PCA, orienta o paciente na alta da RA e depois o grupo de dor acompanha esse paciente no pós-operatório. Né? Então, se a gente não tiver esse grupo multidisciplinar, é difícil também trabalhar com bomba de PCA. Sem dúvida. Lembrar que tem pacientes que são super resistentes ao tratamento à dor ou que tem algumas comorbidades, uma série de limitações. Então, tem uma estratégia muito particular, aí é a tal do atendimento individualizado, né? Em cada realidade, você usar a estratégia. Não tem como... é importante ter um protocolo para você atender o básico, mas quando o cenário fica complexo e específico, você também precisa ter recursos para atender essas especificidades. Infelizmente, a gente vê que ainda... Vamos dizer que está meio que engatinhando isto, né? Porque a gente vê poucos hospitais com grupos de dor formados, onde as equipes multidisciplinares trabalham em cima, né, da dor. O PCA não são todos os hospitais que trabalham também, infelizmente, né?
Fora do Brasil, aqui na América Latina, eu dou aula fora daqui, eu dou aula no Peru. No Peru não existe bomba de PCA. E aí, se a gente for ver, né, é uma realidade que a gente fala, puxa vida, é um método analgésico tão bom para o paciente. Pelo menos eu sou super adepta à bomba de PCA, porque eu acho que é um método muito bom para o paciente, né, para sanar a dor dele. E ainda a gente vê que a coisa está engatinhando. Não existe ainda essa interação, né, multidisciplinar, porque eu acho que não adianta só ser por parte do médico. Tem que ter essa interação, porque é a enfermagem que depois vai cuidar desse paciente no quarto e que vai avaliar para ver se essa medicação está adequada, se essa dose está adequada, como está, né, se esse paciente está fazendo uma requisição a mais, se ele está apertando demais, está querendo muito mais bolos ou não de medicação. Ou se a gente pode evoluir para um desmame, quer dizer, exatamente. Sem dúvida ela é responsável por essa evolução, dia a dia, não tenha dúvida disso. Mas infelizmente, né, Verônica, a gente ainda tem problemas relacionados a custos e financiamento. Sim, né? Tanto também. da bomba de PCA, que é um instrumento caro, ele não é barato, quanto das mantas térmicas ou dos sistemas de aquecimento ativos. Normalmente são sistemas que também não são tão baratos, mas existem alguns estudos de farmacoeconomia, por exemplo, que mostram que apesar de você investir o dinheiro na compra da manta térmica, ele vai se pagar no risco que você evitou de uma complicação pós-operatória. Então, a gente já sabe que o custo é efetivo, principalmente com certeza da indicação, né? Com certeza. Depois de todas as repercussões que trazem, sai muito mais caro. Claro. Uma perguntinha, vamos lá. O preparo dos profissionais para assistência qualificada é essencial, porém, muitas vezes, os administradores não estimulam a formação. Como podemos mudar essa realidade? Boa pergunta. Acho que essa eu vou deixar para você. Pois é. Então, gente, infelizmente, a gente sabe que nós moramos num país muito díspare, né? Temos uma educação, uma formação muito díspare também. Assistência qualificada depende de cada um também. A qualificação não vem só das universidades. A qualificação vem de cada um. Não é porque eu fiz uma universidade pública que eu vou ser a melhor enfermeira, a mais qualificada, né? Ou porque eu fiz a melhor das particulares que eu vou ser a melhor de todas. Isso vem de mim. Então, é aquele conhecimento que nós vamos procurar, é aquilo que eu quero ser como profissional na vida. É aquilo que eu vou querer ser como pessoa dentro da minha profissão. É isso que eu falo, e como docente, que eu sou há 20 anos, né? Eu falo para os meus alunos que desde o primeiro dia que eles sentam na cadeira para assistir aula, nunca mais eles vão deixar de ser alunos. É ou não é, Arthur? Você Sem continua dúvida. Estudando para o resto da tua vida. Isso é interminável, né? Né, gente? Então, é assim, somos da área da saúde, vamos estudar para o resto da nossa vida. O que a gente quer ser como profissionais está dentro de nós, isto é do nosso caráter. E não é o que a instituição ou a administração da instituição quer que eu seja. Eu tenho que ser aquilo que eu quero ser, que eu me propus a ser como profissional. Essa é a minha resposta para quem perguntou, né? Mais uma perguntinha, vamos ver se é para mim ou para você, Arthur. Essa é para mim. Verônica, na sua opinião, deveria ter pós-graduação só em RA, assim como foi feito com a CME? Olha que joia isso aqui. Amei essa pergunta. Quem fez essa pergunta pode ser que me conheça, porque sabe que eu sou uma adepta, né, de sala de recuperação anestésica. Eu, quando dou a disciplina de recuperação nas pós-graduação da vida, aí, que eu dou aula de pós em algumas universidades,
né? Eu defendo com unhas e dentes. Então, gente, a sala de recuperação, ela, na verdade, eu não sei, poderia até sim ter uma especialização só para a sala de recuperação, como nós temos, por exemplo, para UTI. Existe uma especialização só para UTI, né? Por que não só para a sala de recuperação? Eu garanto para vocês que nós íamos ter enfermeiros muito mais engajados, muito mais apaixonados por sala de recuperação. Porque quando a gente tem um enfermeiro de centro cirúrgico que vai para a sala de recuperação, a gente sabe que o enfermeiro de centro cirúrgico puxa mais sardinha para o centro cirúrgico do que para a recuperação, né? Porque a recuperação é completamente diferente. É assistência pura a sala de recuperação. Então, é diferente do centro cirúrgico. Então, se a gente tivesse uma especialização, quem sabe, né, Sobek, né? Agora, o que eu acho que a gente tinha que ter era, e a Sobek também já vem lutando com isso há muito tempo, é ter enfermeiros que trabalhem em centro cirúrgico com especialização obrigatoriamente. Não ter enfermeiros que não sejam especialistas. A gente sabe que centro cirúrgico, recuperação, central de material, é um setor completamente diferente de todos os setores do hospital. Então, por isso que a gente precisa de pessoas especialistas. Então, isso é uma luta que a gente já vem aí há um bom tempo. E nós vamos conseguir um dia, eu tenho certeza. Mas quem sabe também a gente consegue aí uma especialização em RA, né? Vamos lá. Muito bem, deixa eu ver se temos mais alguma perguntinha. Uma pergunta, doutor, com relação à alta. Vamos lá. Né? Alta. Tempo de permanência na sala de recuperação. Existe tempo de permanência? Mínimo, máximo? Então, tecnicamente, Verônica, não existe tempo mínimo e máximo de recuperação anestésica. A gente sabe que, por exemplo, um paciente que vai... Veja, tem pacientes que vão direto da sala cirúrgica para o quarto, né, para o apartamento, em procedimentos muito rápidos. O que define o tempo de recuperação anestésica, na verdade, é o estado clínico do paciente. Se ele está desperto, se ele está mantendo sinais vitais há um bom tempo sem assistência, se ele está respondendo à ordem, se ele está acordado, se ele está saturando bem, se ele já não precisa mais de oxigênio suplementar. Você tem uma série de dados clínicos que vão nos fazer acreditar que esse paciente não precisa mais de recuperação anestésica. Então, tempo mínimo, não acho. O que acho que tem que avaliar é se vale a pena o paciente ir para a recuperação anestésica se ele for ficar 15 minutos, né? Talvez ele possa fazer uma recuperação em sala, o que é ok, sem problemas, com o acompanhamento do médico anestesista e do profissional de enfermagem de sala, e ir direto para o quarto. Isso é perfeitamente plausível. Em relação ao tempo máximo, o que a gente sabe, pela experiência prática, é que se esse paciente está demandando 4, 5, 6 horas de recuperação anestésica, talvez a recuperação anestésica e o leito de internação posterior... Por que o paciente vai para a recuperação anestésica? Ele vai para a recuperação anestésica porque provavelmente ele vai para o leito de internação depois, ele não vai para a UTI. Se esse paciente é um paciente de UTI direto, já o pós-operatório dele vai ser em UTI, normalmente ele é encaminhado direto para terapia intensiva. Ele só passa na recuperação anestésica se ele for para o quarto ou se ele for máximo para uma semi-intensiva. Então, se o paciente começar a precisar de 4, 6 horas de recuperação anestésica, já é importante que os profissionais que estão na recuperação comecem a pensar numa alternativa. Será que esse paciente tem condições de ir para uma unidade de internação? Pessoal, a gente precisa lembrar que as unidades de internação não têm recursos suficientes para cuidar de um pós-operatório. É super comum que um plantão de unidade de internação consiga fazer uma aferição de sinal vital por plantão de 12 horas.
Não é incomum isso. Como é que eu vou ter um paciente que passou por uma cirurgia grave, que vai ficar com uma medida de pressão arterial e pulso num período de 12 horas no pós-operatório imediato? Então, a não ser que esse paciente esteja muito bem na recuperação anestésica, ele pode ir. Agora, se ele não tiver, se a evolução da recuperação anestésica começar a andar de lado por horas, vale a pena pensar numa alternativa. E aí acho que todo mundo toma a decisão junto, né? A equipe médica, a equipe de enfermagem que está lá cuidando do paciente também pode dar vários inputs, vários insights em relação a, puxa, esse paciente não está tão bem, eu estou percebendo que ele está evoluindo desta maneira. Daí a importância de ter equipe específica que entenda o ambiente de recuperação anestésica. E a alta, no final, quem dá alta é o médico anestesista. Normalmente é o médico anestesista que é o responsável pela alta. Mas todo esse raciocínio, toda essa evolução, eu acho que é totalmente multidisciplinar. Aí a gente, então, entra nesse quesito da alta, né, do paciente. Quando você diz que, claro, são vocês que dão a alta, são vocês que assinam a alta, mas uma coisa que eu acho muito importante colocar aqui, desde o início da nossa live, que a gente começou a falar sobre o anestesista dentro da recuperação anestésica, que muitas vezes a gente não tem. Quem é que realmente sabe se o paciente está em condições de alta, a gente não pode esquecer, que é a enfermagem, né? Então, exato, quando o anestesista chega na recuperação para dar alta para o seu paciente, né, é o enfermeiro, é a equipe de enfermagem que realmente sabe e vai passar para esse anestesista as condições desse paciente, né, se ele está em condições ou não de alta. Isso é super importante. Por isso, mais uma vez, a interação e o trabalho em equipe da enfermagem junto a vocês. Isso mesmo. É isso, né? Aí. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos continuar nessa linha de raciocínio. E aí chegou uma perguntinha aqui. O que falar da liberação do paciente baseado no índice de Aldrete-Krulik? Bom, eu não sei... Deixa eu só falar um pouquinho, aí depois, claro, se você quiser. O índice de Aldrete, ele tem 5 parâmetros, né? Eu acho que a gente não pode se basear apenas nesse índice, jamais. Porque várias outras coisas não entram no índice, como, por exemplo, dor, náuseas e vômitos, hipotermia. Então, às vezes, o paciente pode estar com 9 de Aldrete, mas ele ainda está com dor, ou ainda ele está hipotérmico, ou ele está nauseado. Então, a gente não pode dar alta. Segundo a literatura, um paciente que está com 9, 10 de Aldrete, ele está apto para alta. Mas a gente não pode esquecer os outros parâmetros que são super importantes. E aí a gente tem que lembrar que um paciente só pode sair da recuperação quando ele estiver hemodinamicamente estável. Ou seja, todos os parâmetros estiverem estáveis. É isso certo? Aí. O índice de Aldrete-Krulik é um dos elementos. É isso aí. É um norte, é uma orientação, né? Outras coisas estão em jogo aí, né? Outras coisas, você disse tudo, outros elementos. A gente não vai dar alta por um índice e a gente também não vai manter um paciente por um índice. O que eu tenho visto também é que às vezes as recuperações anestésicas, a gente, eu tenho visto na minha prática algumas realidades de, por exemplo, o paciente é obrigado a ficar 1 hora em recuperação anestésica. Eu entendo a razão do gestor, né, das pessoas que elaboraram isso, a colocar lá a regra de 1 hora. É prudente, eles com certeza estão apostando na segurança e na prudência. Mas eu acho que não são todos os casos que isso vai se aplicar. Quer dizer, as especificidades precisam ser reconhecidas. A pressão arterial, às vezes está lá, o paciente não pode ter alta acima de 90, e aí aparece um 89 de sistólica. Mas e o resto? É o número que a gente está tratando ou é o paciente? Esse paciente tem uma história. E se ele tivesse 95 no andar? Né? Então,
tem que ter um olhar ampliado, não um olhar Isso. para uma escala, por um monitor, né? O olhar ele precisa ser maior. E para ter um olhar maior, você precisa de gente bem formada e gente que está acostumada com a unidade, com as realidades. Então, olha só quanta coisa a gente tem para aprender na recuperação anestésica, né? Com certeza. Uma perguntinha, Arthur. Você é a favor da suplementação de oxigênio seco, mesmo o paciente saturando a 95%? Bom, aí é uma pergunta bem técnica, né? Suplementação de oxigênio, ela é desejável desde que o paciente precise, né? Aí a gente precisa entender também de que paciente a gente está falando, né? A saturação também não é o único elemento. Então, vamos supor, se eu tenho um paciente muito jovem, cuja saturação dele prévia era 99, e na recuperação anestésica, ele está nitidamente respirando mal, taquipneico, dispneico, desconfortável, com saturação de 95, eu não sou obrigado a colocar porque a saturação está boa. Mas é uma boa prática eu colocar um oxigênio enquanto ele estabiliza o padrão ventilatório. Então, agora, eu posso ter um idoso que tem alterações fisiológicas pulmonares, cuja saturação de base dele já é 95, 94. Nesse paciente, talvez eu não precise colocar, né? Então, em termos fisiológicos, 95 eu ainda tenho muita hemoglobina saturada. Teoricamente, eu não preciso. Mas o cenário precisa ser avaliado para definir a conduta ou não. Ok, perfeito. Mais uma perguntinha, essa é para você. O anestesista é responsável pelo paciente intensivo que fica na recuperação porque não tem vaga na UTI? Olha aí, boa pergunta, hein? Que boa pergunta, Ania. Não é só a realidade, né? Mas a gente sabe que essa é uma realidade de muitos hospitais, né? Principalmente por conta da pandemia, né? É. O que aconteceu? Basicamente, a pandemia não acabou, as UTIs ainda estão cheias de pacientes, né? Algumas alas, alguns leitos ocupados, e o movimento cirúrgico já tem voltado, inclusive o movimento de alta complexidade. Então, a gente tem observado uma certa carência de pacientes, de vagas para pacientes pós-operatórios, porque as UTIs ainda estão cheias. Então, como é que os hospitais se adaptaram? Puxa, eu não tenho vaga na UTI, eu deixo o paciente numa recuperação anestésica, mas cuidado, cautela. Por quê? Porque dependendo do paciente, se o paciente crítico, o paciente que tem indicação de UTI, ele pode ser um paciente que está indo para a UTI, mas ele está muito estável, está muito tranquilo, e ele pode passar um tempo num ambiente de baixa complexidade teórica, como a recuperação anestésica, ou ele pode ser um paciente muito grave, com droga vasoativa, com catéter central, com instabilidade hemodinâmica. Esse paciente, a recuperação anestésica, ela não tem condições, ela não foi feita para ter um paciente deste nível de criticidade. Então, a gente precisa ponderar também qual é o paciente que a gente está falando em dar uma passadinha na recuperação anestésica antes de ir para a UTI, e precisa ver se a recuperação anestésica tem condições de receber esse paciente também. Porque às vezes a enfermagem não tem condições de receber. O número de profissionais, a recuperação está cheia e não existe profissionais em número suficiente para cuidar de um paciente grave que requer cuidados. Então, eu sei que é uma briga, né? Tem um conflito aí, pode ter um conflito potencial, mas em algumas situações eu entendo que caso a vaga não esteja disponível, o paciente deve permanecer em sala sob o cuidado do anestesista em sala cirúrgica, porque a vaga, se o paciente for muito grave. E mesmo que o paciente não seja grave, se ele demandar muito cuidado, o anestesista também tem que ficar do lado dele na recuperação anestésica, viu? O anestesista também tem que ficar lá se o paciente demandar. Ele pode não ficar, ele pode estar próximo, mas se houver a demanda, ele deve ficar lá do lado. E a gente vê também essa realidade fora da pandemia, né? Em muitos hospitais que não tem vaga na UTI. Antes da pandemia,
a gente já via isso também, né, Arthur? Em alguns sim, sem dúvida. Gente, infelizmente, a gente vai ter que encerrar nossa live, tá? Já? Muito boa essa discussão, né? Muito legal nosso bate-papo, Arthur, mas pelo adiantado da hora, a gente vai ter que dar uma encerrada. Vou chamar a Débora para encerrar. Foi um prazer estar conversando com você. Prazer foi Obrigada meu, a foi muito todos legal. que participaram, que deram seu like aí. E vamos ter outras aí pela frente para falar de recuperação. Tá bom? Um beijo a todos. Legal. Gente, muito bom, né? Tá nessa discussão hoje, né, Arthur? No dia do Muito legal. anestesista, eu acho que assim a gente lembrar do valor da equipe, né? Ninguém aí é mais importante do que o outro, né? Nós todos juntos fazemos aí um time de sucesso e que busca a recuperação segura do nosso paciente. Então, olha, Arthur, assim, para nós foi um prazer muito grande ter você e queremos tê-lo novamente. A gente realmente tem muito o que discutir. Tiveram várias perguntas que acho que assim enriqueceriam muito a discussão, mas realmente hoje a gente não vai conseguir fazer todas, mas vou pedir para o pessoal deixar essas perguntas no inbox, né? E endereçarem a Sobec. A gente vai responder, a gente pode passar também para o Arthur, né? Então, e mais uma vez aí parabenizar, né, os anestesistas que são nossos companheiros de plantão, Isso aí, parceiros, legal, né? Já há tantos super anos, obrigado, né? super obrigado pelo convite. Foi muito legal participar. Foi bom Que rever bom. vocês. A gente já se conhecia em outros Sim, tempos, né? muito legal. Mas foi muito bom. A gente É conseguiu verdade. rever vários amigos aí que a gente, em função dessa Isso. live. Eu queria agradecer, parabéns pelo trabalho da Sobec. Olha, 80 pessoas, chegou picos de 100 pessoas. Sim, sexta-feira, né? Sextou na Sobec, né? E parabéns para todos os profissionais do centro cirúrgico, assim como os anestesistas que saíram da sua zona de conforto no ano de 2020, foram trabalhar nas unidades de terapia intensiva, ajudando na pandemia, e ainda estão na pandemia trabalhando. Sim. Então foram tanto nós, anestesistas, quanto vocês, equipe de enfermagem de centro cirúrgico, teve que ir para a UTI para cumprir a nossa missão. Então foi super legal. Mais uma coisa que nos une. É isso aí. Gente, então, assim, eu quero também agradecer muito a Verônica, uma super companheira e amiga, né? E com certeza teremos novas discussões, gente. A nossa discussão está só começando da sala de recuperação anestésica, da recuperação segura, outros momentos e outras oportunidades nós vamos ter daqui para frente. Mas hoje eu já quero me despedir de vocês, desejando um ótimo dia do anestesista para o Arthur e para todos os nossos colegas anestesistas e para nós da enfermagem de centro cirúrgico um ótimo final aí de noite e que a gente nos encontremos aí na próxima live, gente. Muito obrigada pela participação de todos, obrigada mesmo, a gente se sente muito honrada e nós agradecemos mais uma vez a todos. Obrigada, Arthur, obrigada, Verônica e a todos que acompanharam. Tchau, tchau, gente. Pessoal. Recuperação segura. Que pensando onde que eu fecho, gente?